E aí, galera do YouTube, eu sou o Luiz Alberto e hoje o vídeo aqui no Cotback TV é sobre uma das ideias mais malucas e ao mesmo tempo importantes da nossa história. É mesmo, é? A gente vai embarcar numa viagem lá para o século XVI, quando Dom João III resolveu inventar uma das ideias mais ousadas da história do Brasil: as capitanias hereditárias. Imagina só, dividir o Brasil como se fosse um grande tabuleiro de war, entregando pedaços gigantes de terra para nobres portugueses, como se fosse uma aposta de altíssimo risco. Spoiler: alguns se deram bem, mas muitos falharam de um jeito épico. E não para por aí. Vamos falar também da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, o cara que chegou ao Brasil com a missão de organizar a bagunça e garantir que Portugal não perdesse o jogo para os espanhóis. Quer entender como essa decisão moldou o país em que a gente vive até hoje? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Contexto histórico. Beleza, galera, vamos voltar no tempo. Estamos em 1530. Portugal já tinha colocado a bandeira no Brasil lá em 1500, mas até esse momento, a única coisa que realmente estava rolando era a famosa extração do pau-brasil. Basicamente, os portugueses estavam no modo pega a madeira e corre, sem se preocupar muito em ocupar o território. Só que aí surge o problema. Enquanto Portugal estava de boa curtindo esse esquema, outros países começaram a olhar para o Brasil com bastante interesse. França, Inglaterra e até a Holanda pensavam: esse litoral aí parece bem promissor, vamos dar uma passadinha? Portugal, claro, ficou em choque. Imagina o rei Dom João III recebendo os relatórios: Majestade, a França está entrando nas nossas praias, os piratas estão fazendo a festa e a gente está ficando para trás. E aí, meus amigos, veio o famoso plano criativo de emergência. Já que Portugal não tinha grana nem soldados suficientes para tomar conta de uma terra gigantesca como o Brasil, Dom João III resolveu terceirizar o problema. É isso mesmo, ele dividiu o Brasil em fatias enormes, como se fosse uma pizza de proporções épicas, e entregou cada pedaço para um capitão donatário. Esses capitães eram tipo os sócios investidores da época. Recebiam a terra e, em troca, tinham que bancar a colonização, proteger o território e ainda garantir lucro para a coroa. Resumindo, o rei passou o perrengue para os outros e ficou só esperando os boletos pagos. Como funcionava o sistema? Agora, galera, bora entender como funcionava esse sistema que o Dom João III inventou. Imagina o Brasil como uma pizza gigante, só que em vez de queijo e calabresa, tinha floresta, índios, onça e muito mosquito. O rei pegou essa pizza e cortou em 15 fatias enormes, chamadas capitanias hereditárias. Cada fatia ia do litoral até o infinito e além, porque ninguém fazia ideia do que tinha no meio do continente. Para eles, era só mato sem fim. Aí entra o capitão donatário, um cara escolhido a dedo pelo rei, geralmente nobres, amigos da realeza, ou quem tinha grana para bancar a brincadeira. Esses capitães recebiam uma carta de doação, que era tipo um contrato dizendo: essa terra aqui é tua para administrar. Não pode vender, mas pode passar para os seus filhos, netos e bisnetos, até a eternidade. Boa sorte, campeão! E o que eles tinham que fazer? Basicamente colonizar, ou seja, trazer colonos de Portugal, fundar vilas, proteger o território contra ataques de índios e piratas e, claro, não esquecer de mandar aquela parte do lucro para o rei. Porque se tem uma coisa que nunca muda na história é: rei não perde nunca. Parecia um plano genial, mas nem todas as capitanias deram certo. Algumas prosperaram, como Pernambuco e São Vicente, mas a maioria quebrou rapidinho. É tipo aqueles amigos que entram em pirâmide financeira achando que vão ficar ricos, mas acabam falidos. Martim Afonso de Souza. Agora, meus amigos, chegou a hora de falar do protagonista desse rolê histórico, Martim Afonso de Souza. Esse cara
não veio ao Brasil só para passear na praia e comer peixe assado, não. Ele foi mandado direto por Dom João III em 1530, com uma missão de peso, organizar a primeira expedição colonizadora oficial. Imagina a cena: 5 navios, centenas de pessoas a bordo, entre soldados, colonos e até técnicos especializados. Era quase um combo multiuso, porque a coroa queria ter certeza de que o Brasil ia sair da fase de exploração de pau-brasil e começar a virar colônia de verdade. Martim Afonso chegou chegando, combateu franceses que estavam de olho no litoral, estabeleceu regras, distribuiu terras e tentou botar ordem numa bagunça que até então era terra de ninguém. E o ponto alto da sua missão foi em 1532, quando ele fundou São Vicente, a primeira vila oficial do Brasil. Gente, pensa nisso. São Vicente era tipo a versão beta do Brasil Colônia, um teste. Se funcionasse lá, o modelo se espalharia para o resto das capitanias. Só que nem tudo foi flores. Entre ataques indígenas, dificuldades de comunicação com Portugal e aquela velha falta de recursos, o projeto foi um verdadeiro teste de sobrevivência. Era quase como jogar um Survivor do século XVI. Resumindo, Martim Afonso foi o cara que plantou a semente da colonização. Ele deu o pontapé inicial, mesmo que o resultado tenha sido um meio termo, nenhum fracasso total, nem o grande sucesso que o rei imaginava. Sucessos e fracassos das capitanias. Agora é hora da verdade, galera. Será que esse sistema das capitanias hereditárias funcionou? Olha só, Dom João III dividiu o Brasil em 15 capitanias, que iam do litoral até, basicamente, o nada, porque ninguém sabia o que tinha no interior. E cada pedaço foi entregue a um capitão donatário, tipo um CEO colonial, responsável por transformar aquele terreno em algo produtivo. E aqui vai o elenco desse reality show colonial: Maranhão, donatário João de Barros e Aires da Cunha. Ceará, donatário Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, atual Rio Grande do Norte, donatário João de Barros. Itamaracá, donatário Pero Lopes de Souza. Pernambuco, donatário Duarte Coelho Pereira. Bahia de Todos os Santos, donatário Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, donatário Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, donatário Pero do Campo Tourinho. Espírito Santo, donatário Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, atual norte do RJS, donatário Pero de Góis. São Vicente, donatário Martim Afonso de Souza. Santo Amaro, donatário Pero Lopes de Souza. Santana, donatário Pero Lopes de Souza também. Pará e Piauí, que ficaram meio largados e não vingaram. Parece impressionante, né? Mas agora vem a parte boa. Só 2 realmente deram certo. Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, foi um sucesso absoluto, porque eles investiram pesado no açúcar, que virou o ouro branco da época. São Vicente, do nosso amigo Martim Afonso, conseguiu se segurar como a base inicial da colonização. E o resto? Um festival de fracassos, ataques indígenas constantes, piratas franceses rondando o litoral, falta de recursos, doenças, abandono e até donatários que desistiram do cargo porque não aguentaram a pressão. Moral da história: sem apoio direto da coroa, administrar aquelas terras gigantes era praticamente impossível. Portugal quis terceirizar a colonização, mas descobriu que o problema era muito maior do que parecia. Legado das capitanias. Agora, galera, mesmo com todo esse festival de tropeços, as capitanias hereditárias deixaram um legado gigante na nossa história. Porque pensa só, foi a primeira tentativa organizada de colonização do Brasil. Antes disso, era só extrair pau-brasil e boa sorte. Com as capitanias, rolou o primeiro passo para criar uma economia agrícola de verdade, principalmente com a cana-de-açúcar.
Foi nesse período que nasceram as primeiras vilas, como São Vicente, que é praticamente o berço do Brasil urbano. Claro, o plano não saiu como o rei imaginava. A maioria dos donatários desistiu no meio do caminho e a coroa percebeu: ops, não dá para terceirizar tudo não. Resultado? Em 1549 veio a criação do governo geral, com Tomé de Souza como o primeiro gerente oficial do Brasil. Mas olha só, sem essa experiência meio torta das capitanias, talvez Portugal não tivesse conseguido segurar o Brasil como colônia, porque apesar dos perrengues, essa foi a base da ocupação portuguesa por aqui. Então dá para resumir assim: as capitanias foram uma mistura de ousadia, improviso e caos organizado. Dom João III arriscou, Martim Afonso plantou a semente e dessa aventura nasceu o embrião do que seria o Brasil. E convenhamos, né? Do jeito que a história do Brasil é cheia de altos e baixos, nada mais brasileiro do que começar com um plano maluco que só deu certo pela metade. E aí, galera, curtiu essa viagem no tempo? Olha só, as capitanias hereditárias podem até ter sido cheias de falhas, mas elas foram o primeiro passo para organizar o Brasil e abrir caminho para tudo que viria depois. Sem essa loteria real, talvez a gente nem tivesse o Brasil do jeito que conhecemos hoje. Agora eu quero saber, você teria coragem de ser um capitão donatário naquela época, enfrentando selva, piratas e até ataque de mosquitos assassinos? Comenta aqui embaixo porque eu tô curioso. E não esquece, o seu like é mais importante do que você imagina. É ele que mostra para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é massa e faz o Coteback TV chegar a mais gente que ama a história contada de um jeito divertido. Então, mete o dedo no like, compartilha com a galera e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Valeu demais por ficar até o final comigo, galera. E até o próximo vídeo. Fui!